Olá, povo! Tudo certo aí com vocês? Pois então, vou postar mais alguns vídeos, aí dei uma parada, peço desculpa para quem estava me acompanhando, mas felizmente ou infelizmente estava resolvendo algumas situações em minha vida e eu não estava com um foco muito bom para a gravação de vídeos e esse tipo de conteúdo, mas agora está voltando a normalizar minhas coisas aqui. E eu vou prosseguir nesse projeto que eu estou fazendo aí, colocando minhas memórias, as lembranças que eu tinha de criança. Pois é. A história de hoje que eu quero compartilhar com vocês, a lembrança, lembrando, meus amigos, que curtam os meus vídeos, ajuda bastante. Compartilha com alguém que te vem na cabeça, que te acha que vão gostar do conteúdo. É um conteúdo simples, sem muita enrolação, sem muito maquiagem, digamos assim, né? Não arrumo muita coisa não. É bem limitado, né? Mas é de coração mesmo. E o conteúdo que eu posto para vocês, pode ter certeza que são coisas mesmo que aconteceu comigo e que hoje é cada vez mais escasso esse tipo de conversa, esse tipo de situação, mas eu quero estar compartilhando com vocês. Pois então, sem mais enrolação, a história de hoje é sobre cavalo. Como era o meu comportamento e o que eu fazia, assim, diversão que eu fazia com esses animais, esses cavalos. Pois então, aconteceu lá em Marmelândia essa história, numa fazenda, um lugar muito lindo mesmo. Era um sonho aquele lugar. Eu adorava, adorava. Eu tinha meus 5 para 6 anos naquela época. E meu irmão já tinha nascido, tinha um ano e pouquinho mais ou menos, eu acho que não tinha 2 anos ainda. Meu pai trabalhava sempre fora, né, no mato ou em algum lugar mais isolado. Minha mãe ficava em casa, assistindo os negócios, fazendo os afazeres dela também. E era aqueles filmes de terror, sempre de tarde. A época que eu mais aprontei na minha vida foi à tarde. Olha, porque eu tinha que sair de casa. Minha mãe assistia filme de terror e eu morria de medo. Daí o que eu ia fazer? Vou fazer alguma arte, vou aprontar alguma coisa. Eu não era teimoso, sabe? Aquela criança teimosa que não faz aquilo, não faz aquilo e ela vai e faz de novo. Não, eu era arteiro. Eu aprontava coisa e quase sempre se lascava. Basta, é história. E graças ao nosso bondoso Deus, estou vivo aqui para compartilhar essas histórias para vocês aí. Falar um pouquinho de mim, né? Para quem não me conhece. Falar um pouquinho do Cleimar, o que ele passou. Pois então, eu tinha meus 5 para 6 anos e adorava andar de cavalo. Nessa época eu já andava de cavalo e andava até bem, galopava legal assim, pelo menos na minha memória, né? E daí tinha o pasto lá, o potreiro, tinha sempre 2, 3 cavalos lá, cavalo, égua. E daí numa certa feita dessa, eu peguei um cavalo, era um baguá, a gente chama esse termo, né? Um baguá preto, um baita de um cavalo assim, bom, um cavalo de respeito, bem alto, e eu era pequenininho, 5 aninhos, né? Magrelinho ainda. E eu peguei aquele cavalo, sim, fui levando, até na beirada assim da cerca. Aí subi no palanque, mas já na cerca eu já deixei tudo pronto. Já deixei um bacheiro, já deixei o freio ali, o estribo, arrumei meio mal, porque também não tinha força, né? Fui ajeitando, consegui colocar tudo, os negocinhos do cavalo, coisa mais querida. Tá, subi em cima da cerca, amontei no cavalo e comecei a andar. E tava de boa, suave, suave. E eu andava até legal, que nem eu falei pra vocês antes. Até postava a corrida com meu pai, volta e meia. Quase sempre ele me ganhava, né? Mas volta e meia ele me deixava ganhar pra eu ficar um pouco faceiro. E daí numa certa feita dessas corridas aí, pra antes de prosseguir a história desse baguá que eu tava montando nesse dia, e eu tava ali, eu e meu pai tava vindo de algum lugar de a cavalo, daí ele falou assim pra mim, uma corrida? Falei, vamos. Ele só começou a falar assim, só espera eu fechar a porteira. Mas nem deu tempo dele fechar a porteira, eu já me molhei. Ai, peguei aquele cavalo, era uma égua, né? Uma égua bege, branca e bege, sim. E me embolhei na corrida e foi, consegui ganhar dele. Mas eu ultrapassei naquela época também. Eu nem esperei ele terminar de fechar a porteira, eu já fui, né? Mas ele também não era bobo.
também rapidinho fechou ali e veio atrás, né? Na corrida pega, não pega, pega, não quer, pega. Mas eu cheguei primeiro e ganhei, pelo menos na minha lembrança. Até tem que confirmar essa história com ele, assim, se eu ganhei mesmo. Mas na minha cabeça eu ganhei. E aí cheguei lá na estrebaria, faceiro, né? Ele meio bravo pelo que eu vi, assim, mas ganhei. E galopava bem, corria assim, tava legal, ficava firme, sozinho no cavalo, imagina, 5 aninhos já era virado, piazinho, não era fraco. E tá, né? Pra prosseguir essa história. E daí, nesse dia que meu pai estava longe, estava trabalhando, minha mãe estava ocupada também fazendo as coisas dela, eu peguei esse cavalo, esse baguá preto no potreiro, fui levando ele, deixei na beirada da cerca, tudo com os equipamentos básicos, né? O freio ali, o bacheiro, o estribo, e fui colocando nele um baguá. E eu montei no cavalo, estava andando bem sossegado, bem suave. E daí, nessa fazenda, assim, de um certo, sei lá, acho que uns 8 quilômetros mais ou menos, pelo que eu recordo, também fazia fronteira com outra fazenda, que daí tinha uma égua que tava no cio. Pra quê, né? Barbaridade, que nem diz os gaúchos. E eu em cima daquele cavalo, passeando, e aquela égua tava no cio, relinchou, ou sei lá, meio que chamou o cavalo, sei lá, né? Ui, aquele cavalo disparou, tu acredita? Meu Deus do céu! E quem disse que eu ia conseguir segurar aquele cavalo? Não deu jeito, não deu jeito. E eu puxava o freio e berrava, e aquele cavalo não escutava e se bolhou na corrida. E pá, e pá, e pá. E pulou cerca, deu bicho, invadiu uma plantação e eu não caí de cima. E aquele cavalo desnorteado, louco, louco, louco. E foi, e eu um berreiro, escutar eu gritar, né? E o cavalo não parava por nada. Não tinha uma égua no cio, uma égua do vizinho do outro lado da cerca, mas era uma cerca alta de arame farpado. Daí o cavalo não se bolhou para pular lá, mas ele foi até o limite dessa cerca lá e ficou, né? E ficou em cima assim, empinou com as duas partes assim para cima. Daí o que ele empinou assim, e daí eu caí pro lado ou me joguei, não sei o que aconteceu. E daí eu saí de cima do cavalo. Meu, mas ali eu vi coisa feia, cara. Aquele cavalo lá sem controle, eu berrando e puxando freio, não obedeci de jeito nenhum. Caramba, ali eu quase me arrebentei legal. Mas é uma experiência. Ainda hoje tem coisa que marca muito a minha memória. Até tem pessoas que pensam que eu invento coisa, mas não é invenção, cara. Não é invenção. Quem morou no sítio, assim, até um tempo atrás, sabe que de vez em quando a gente passa por algumas coisas desse tipo, assim, que se fala, que pouca gente acredita, mas que realmente aconteceu comigo. Mas foi da hora, foi da hora. Ah, daí, depois dali eu fiquei meio ligado. Aquele cavalo lá, eu não dei muita confiança não para andar, porque daí eu já sabia como é que ele era. Daí costumava andar mais numa égua que era mais dócil, mais de boa. Até pouco, daí até depois de um tempo que aquela égua morreu lá, me cortou o coração. Mas essa é a história de hoje, meus amigos, que eu queria compartilhar com vocês. Uma vez que eu estava andando de cavalo e o cavalo ficou muito louco e deu bicho para me segurar aquele cavalo e nem conseguiu segurar ainda, mas deu certo. Estou vivo aqui para compartilhar essa história, essa vivência, e logo logo vou estar trazendo outros conteúdos também sobre outras histórias. Espero que goste, compartilha, curta, e quem estiver vendo esse vídeo e não for inscrito, que é um canal pequeno, modesto, se puder dar uma força, se inscrever, ajuda muito no meu trabalho. E na continuação desses vídeos, um grande abraço, fica com Deus e Deus abençoe vocês.